aí, minha gente, tudo certinho com vocês? Bom dia, galera. A gente vai tratar aqui no nosso podcast, que tem o título Modo Sobrevivência para nossa Expociência do ano 2025. Bom, a gente tem algumas presenças ilustres aqui. A gente tem o nosso querido Davi, a gente tem a Lara no nosso time e a gente tem a presença de uma pessoa muito querida aqui, da nossa bióloga, Tami Motti. Sejam bem-vindos, vamos começar lá, muito animados por esse evento. E é isso, vamos para cima. Bom, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta ligada na outra. Quais são as principais diferenças dos animais venenosos e peçonhentos e o que eles podem causar a prejudicial na saúde? Então, bom dia, muito obrigada pelo convite, é um imenso prazer estar aqui com vocês, né? Ainda mais conversando sobre animais, né, que eu pesquiso, né, que são os animais peçonhentos. Então, vamos à primeira pergunta. A principal diferença entre os animais venenosos e os peçonhentos é que o peçonhento ele tem uma estrutura que consegue inocular o seu veneno. Então, tanto animal venenoso quanto peçonhento produzem veneno, também chamado de toxina, tá? E aí, o animal venenoso, ele usa principalmente esse veneno para defesa e ele não possui nenhuma estrutura capaz de injetar esse veneno na sua presa. Enquanto o animal peçonhento, ele consegue sim produzir o veneno e tem uma estrutura que consegue inocular esse veneno na sua presa. Então, como exemplos, o sapo cururu é um animal venenoso. Então, ele tem a glândula de veneno na sua pele. Caso um predador vá se alimentar do sapo cururu, ele vai ter um paladar indigesto. E caso de animais peçonhentos, vamos pensar na serpente, no escorpião, na aranha, tá? Então, a serpente, como estrutura inoculadora, teria uma presa, tá? Que é um dente modificado. O escorpião teria um ferrão, e a aranha teria uma quelícera. Então, são 3 animais peçonhentos que têm estruturas que são capazes de inocular o veneno na sua presa. Aí, no caso, seria os animais venenosos, eles, no caso, se tornariam reativos a gente, por exemplo, num contexto que a gente estaria inserido no mesmo ambiente que eles. No caso, se fosse algo mais de contato. Então, seria algo mais de defesa mesmo assim na hora. E, no caso dos peçonhentos, seria algo, por exemplo, para caça, ou seria mais cotidiano, seria mais usual, no caso, não é isso? Então, vamos pensar numa serpente, né? Exceto o grupo das constritoras, né? Que não tem veneno, tá? As outras serpentes sempre vai ter um dente que é modificado em formato de presa. E esse dente, que é uma presa, vai ser conectado a uma glândula de veneno. E aí, se essa presa é pressionada, ela consegue sim, né, liberar o veneno da sua glândula, tá? Então, ela utiliza esse veneno, tá, essa toxina para se alimentar, tá? E para se defender, caso seja necessário. Por que você acha que esses animais saem do seu lugar natural, que eles nasceram por ali, para ir para a civilização? Porque eu já vi inúmeros vídeos na internet, no TikTok, no Instagram, de animais que saíram, tipo, da mata e foram para a cidade. Como a cobra. Tem um caso lá, né, da cobra que foi parar na creche lá, no meio da cidade. Por que elas sairiam de lá? Se ali tem tudo. Ó, de verdade, não é ela que está invadindo a gente que está invadindo o ambiente dela, tá? Então, quando há área de desmate, tá, que tira a vegetação e com isso tira o local onde ela habita, tá? Aí sim, ela pode vir para a cidade, tá? Mas para você ter uma ideia, grande parte das serpentes se alimentam de anfíbios. E qual que é a época que anfíbios estão reproduzindo? Na época que começam as chuvas. Então, quando começam a época das chuvas, das águas, é a época que elas entram em atividade e elas também entram para reprodução. Exatamente. Sim, tá? Vindo nesse caso de acidentes, só por curiosidade, qual é o nome de um lugar que eu iria se eu fosse picado por uma cobra, algo assim? Só o nome mesmo. Entidade. Tá, existe os hospitais que a gente chama de Hospital Referência em Animais Peçonhentos. E aqui em Maceió, esse hospital é o HDT. Tá? Hoje, caso alguém seja picado por uma serpente, a única coisa que tem que ser feita é manter a calma, elevar o membro, tá? Beber água e ir diretamente para o HDT, que é aquele hospital atrás do estágio Rei Pelé.
tá? Aquele hospital sim, escola que a gente tem. Conheço. E o soro antiofídico, que é o soro contra o veneno da serpente, ele é distribuído gratuitamente. E ele só pode ser ministrado por um médico. Tira essa dúvida pra gente, como é que a gente pode diferenciar uma cobra coral falsa de uma cobra coral verdadeira? Acho que é bem subjetivo. O que, assim, ó, vamos então contextualizar serpentes num contexto mundial. Então, Sim. existe 4.000 espécies aproximadamente de serpentes atuais. Dentre elas, somente 20% são peçonhentas e apresentam importância médica. Tem importância para a nossa saúde, tá? Isso quer dizer, pode acontecer acidentes e ter que tomar soro. Então, 4.000 no mundo, 400 no Brasil. A gente é o país que tem mais espécies de serpentes do mundo, tá? E aqui em Alagoas nós temos 80 espécies de serpentes já registradas, tá? Dentre essas, são 10 que apresentam importância médica, tá? Que caso tenha algum acidente, tem que tomar o soro antiofídico, que é o soro contra o veneno dessa específica serpente. Entendi. Tá? Uma coral verdadeira é, de fato, a espécie mais abundante que a gente tem em Maceió. Mas é a espécie que menos acidente acontece. Por quê? Que cor? O que a cor vermelha remete a vocês? Perigo, É, atenção, alerta, né? socorro. Tá? Então, a coral verdadeira, a gente fala que ela tem uma coloração aposemática. O que seria isso? Ela é tão confiante que a cor dela, os predadores não vão comê-la, que Dá quando ela se medo, sente dá uma espécie de ameaçada, medo, né? ela não vai dar bote. Ela vai esconder a cabeça dela e vai começar a dançar, mostrando a cor dela vermelha. Ah, entendi. Diferente de uma jararaca, que caso se sinta ameaçada, então a jararaca está camuflada no ambiente. Então você não viu a serpente. E aí, caso ela se sinta ameaçada, a primeira estratégia de defesa é o bote. Entendi. Tá? Comportamento diferente, né? E a dentição da jararaca tem uma presa móvel. Então ela consegue sim, né, picar um braço, uma perna. Depois que ela Caso pica ela o braço da tenha- pessoa, tipo, a gente deveria esperar ela sair sozinha ou tirar ela logo. Ela pica e solta. Ah, pica solta? Ela não vai ficar aqui. Assim, Ela a não gente sempre. fixa Ah, no- Não, a gente tipo, pensa Amei. assim, né? Num cachorro segurando. Não, Aham. ela pica e solta. Por quê? Porque ela já inoculou. Quando pressiona a presa na pele, pressiona o ducto, né? E a sua glândula. E aí escorre o veneno. E por esse- secreta a substância. E secreta a toxina, o veneno. Então ela pica e solta. Aqui, no caso, a gente, na verdade, começaria fazendo a seguinte pergunta. Quais são as espécies das 4.000? No caso, a gente sabe que quantos por cento, no caso, a gente tem 20. aqui no 20? 70%. De Eita, 4.000 poxa. espécies, tá, no mundo, 400 ocorrem no Brasil. E quantas ocorrem Em aqui no nosso Alagoas, estado? 80. 80 80 espécies. espécies. Eu queria saber com você, porque a gente desbravando, por exemplo, ambientes aqui, fazendo, por exemplo, trilhas, que a gente esteja no contexto de uma mata, de uma floresta, quais espécies a gente teria mais facilidade de encontrar? E quais são, por exemplo, as diferenças delas, o comportamento, assim, que a gente daria de cara, assim, no meio de um caminho, por exemplo? Uhum. Em Maceió, em particular, uma das espécies mais abundantes é a coral verdadeira. Tá? Mas é um animal que vive sempre embaixo de folhas. É difícil você encontrar ela, né? Num lugar. Ela tá. Da civilização. Não, ela está adaptada à civilização. Por exemplo, na UFAO, a gente encontra várias no caminho. Nossa. Entrando na UFAO, elas passam. Mas lembra, ela não vai te atacar. As serpentes, acidentes acontecem para ela se defender, quando ela se sente ameaçada. Tá? Mas é muito comum a gente encontrar cobra-cipó. Existem várias cobras-cipós. Existem várias corais falsas também que a gente pode encontrar. Cobra verde. Lembra que a gente sempre acha, a cobra verde não tem peçonha, não tem veneno? De fato, tem uma espécie de cobra verde aqui de Alagoas, que ocorre em Alagoas, que é peçonhenta. Só um. É a jiboia. A jiboia não tem peçonha. A jiboia, ela tem uma dentição que nem é conectada à sua glândula. Ela tem uma glândula de saliva. Quais tipos de cobras montam ovos? Essa pergunta é muito boa, Davi. É incrível, mas nas serpentes, várias espécies são vivíparas. Isso quer dizer, não botam ovos, Entendi. tá? Nascem filhotes diretamente. Por exemplo, a jiboia. Vamos finalizar o trabalho aqui com a gente. Espero que vocês tenham aprendido muito igual a gente aprendeu aqui. E vamos seguir com o nosso trabalho
da tipo, ciência. Tchau.